Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais um Mundo Polarizado News com uma notícia de última hora aqui, né? O senador Rogério Marinho, ex-ministro do governo Bolsonaro, teve o seu mandato cassado. Bom, eu fui recuperar aqui algumas notícias do ano passado ainda, de processos que Rogério Marinho estava respondendo, que poderiam, inclusive, impedi-lo de assumir o cargo como senador. Como nós sabemos, o objetivo da esquerda é derrubar todos que estão na direita, principalmente aqueles mais populares, aqueles com mais influência e mais poder político, como é o caso, por exemplo, do senador Rogério Marinho. Bom, eu vou colocar aqui a notícia para vocês e nós vamos entender um pouquinho melhor, né? Primeiro, eu quero pôr essa daqui, que saiu no Brado Jornal agora há pouquinho. Rogério Marinho tem mandato cassado por juiz do Rio Grande do Norte. Olha só, a Justiça Estadual, por meio da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, condenou o senador Rogério Marinho à perda do mandato no âmbito de uma ação de improbidade administrativa, que investiga um suposto esquema de nomeação de cargos fantasmas na Câmara Municipal de Natal, onde ele foi vereador e presidente da casa. O congressista foi condenado à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 8 anos, pagamento de multa civil, além de ficar proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 8 anos. Então, dessa forma, Rogério Marinho está cassado, né? E com os direitos políticos também cassados pelo prazo de 8 anos. A questão é que essa ainda é uma decisão de primeiro grau, que foi proferida na última quarta-feira, né, no dia 31, pelo juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, da 6ª Vara da Fazenda Pública de Natal. Bom, Natal, Rio Grande do Norte, não é novidade para ninguém que domina a esquerda, né? E as chances desse juiz ter também aí, eu não deveria falar isso porque eu vou me complicar, né? Mas enfim, nós sabemos o posicionamento político do nosso judiciário. O senador poderá recorrer à decisão que não tem efeitos imediatos. Então, a princípio, Rogério Marinho não será afastado do cargo. Porém, como nós já sabemos e nós já vimos aí em outros casos, essa decisão pode ser confirmada ou pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que seria a instância adequada para julgar aí processos eleitorais, né, de crimes eleitorais ou alguma coisa assim, ou mesmo pelo STF. E aí, novamente, nós temos uma chance muito grande aqui de Rogério Marinho realmente não retomar o cargo, né? Aqui abaixo nós temos uma nota à imprensa. Segundo a assessoria do senador, o senador respeita, mas não concorda com as conclusões da Justiça de que seria ato de improbidade a contratação de médica para atender a população carente gratuitamente por esse atendimento não ser prestado nas dependências da Câmara Municipal de Natal. Não há acusação de apropriação de dinheiro e nem de que o serviço não era prestado. Ou seja, o senador, na época ainda na Câmara de Vereadores, teria contratado uma médica para atender a população carente gratuitamente, né? Não roubou, não participou de esquemas de corrupção, não tirou dinheiro da Petrobras, não ganhou triplex e nem pedalinhos e chacras. Ele simplesmente contratou uma médica para atender a população carente. Por essa razão, descabida a condenação em uma ação cuja iniciativa, inclusive, se encontra prescrita de acordo com a lei de improbidade administrativa. O senador, confiante na sua inocência, recorrerá da decisão para combatê-la no foro adequado, que é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então, o próximo foro é o Tribunal de Justiça. Aí nós temos até a última instância que isso daqui ainda pode se prorrogar. Depende muito do interesse do judiciário, né? Quando o judiciário tem interesse, as coisas andam muito rápido, é impressionante.
Mas eu fui buscar aqui uma notícia de dezembro, para a gente entender um pouquinho outras acusações também que supostamente aqui foram feitas a Rogério Marinho. Então vamos lá. Entenda o processo que pode cassar mandato de Rogério Marinho por abuso de poder econômico e político. E aqui diz o seguinte: o senador eleito Rogério Marinho terá uma longa batalha jurídica para seguir no mandato que deve assumir em 1º de fevereiro de 2023. Pesa contra ele uma série de acusações de abuso de poder econômico e político utilizando a máquina pública federal nas eleições desse ano. Ou seja, na resposta ali da assessoria do senador, existe só uma questão envolvendo a contratação de uma médica para atendimento de pessoas carentes. Porém, a princípio aqui, parece que ele responde a outras acusações. Eu tenho que levantar sempre aqui duas situações, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário e acusação qualquer um pode fazer sobre qualquer coisa. A questão é provar. E a questão também é o teor das acusações, porque no Brasil nós temos aí 2 pesos e 2 medidas. Quando a acusação é contra alguém da esquerda, aquilo é normal, não é crime e o cara é inocentado. Quando a mesma acusação é feita para alguém da direita, aí esse cara precisa ser torturado e enforcado em praça pública, né? Ação de 57 páginas é movida pelo ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, que ficou em 2º lugar nas eleições desse ano para a vaga potiguar no Senado. Ou seja, a ação é movida pelo próprio concorrente, né, que quer ficar com a vaga do Rogério Marinho. Aí você já vê, assim, um pouco de interesse escuso, podemos dizer, né? Uma manobra, para variar, de um candidato do PDT, partido do Ciro Gomes, esquerdista e com certeza apoiador do Lula, né? Rogério já tem o nome envolvido em escândalos como o Tratoraço e o orçamento secreto nos tempos que ele era ministro do Desenvolvimento Regional. Bom, Tratoraço não foi escândalo nenhum, foi algo inventado pela mídia, e orçamento secreto, que agora não é mais orçamento secreto, agora é emendas do relator, para vocês verem a questão da 2 pesos e 2 medidas, né? Foi justamente esses 2 casos que fundamentam a ação assinada pelo advogado Eric Pereira. E aqui nós temos os itens da ação. A ação de investigação judicial eleitoral se sustenta em 5 eixos. 1. Destinação de verbas em maior proporção aos municípios ligados ao investigado. 2. Abuso de poder vinculado ao MDR, atuando como se ministro ainda fosse frente à inauguração de obras para angariar apoio político. Uso do MDR, né, para autopromoção mesmo após deixar a pasta. Favorecimento de recursos para municípios do Rio Grande do Norte resultante em posterior apoio político. Discurso ameaçador de seu aliado político, intimidando cidadãos a votarem no investigado. Então, para mim, é um monte de mimimi, né? E coisas aqui que praticamente todos os políticos de todos os cargos públicos fazem, né? Teoricamente, você vê aí o próprio PT, em toda a sua história, destinando orçamentos para regiões específicas aonde eles têm mais votos, né? Não estou falando que isso é certo, eu estou falando que essa é a prática comum. E o meu objetivo aqui não é defender o Rogério Marinho, mas mostrar claramente como no Brasil não existe justiça, não existe segurança jurídica. Existem 2 pesos e 2 medidas, né? Bom, então, basicamente, Rogério Marinho ainda é senador. Ele ainda deve manter o seu mandato até uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e ainda, provavelmente depois disso, ele ainda pode apelar aí a instâncias superiores, como no caso o Supremo Tribunal Federal. Bom, mas caindo no Supremo Tribunal Federal, meu amigo, aí eu não tenho esperança nenhuma. E agora, como sempre, eu quero a sua opinião, né? Deixa aqui